Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Corinthians aqui na Casa da Libertadores, mas vamos buscar informações sobre o Vasco? Vamos Como é que lá. tá o dia do Vasco? É, porque o Vasco se classificou para a Copa Sul-Americana, já caiu fora na Libertadores, mas Juliano Lima, eu imaginei que essa vitória, deixa eu ali bater esse papo com o Juliano, eu achei que essa vitória, Lívia, fosse trazer alívio pro Vasco, fosse dar uma amenizada aí nas polêmicas. Mas os jogadores que postaram a foto no Chile seguem afastados, Juliano Lima. Explica pra gente essa situação aí. Nos atualize com o noticiário do Vasco Gigante da Colina. Seja bem-vindo, Juliano. Tudo bem, Calheiros? Bom dia a todos. É verdade. O Vasco, na verdade, pensa naquele chamado virar a chave, né? Claro, conseguiu uma bela vitória fora de casa, classificação para a Copa Sul-Americana, mas é bem o que você disse, os jogadores seguem afastados, né? Isso porque a diretoria do Vasco deixou claro que é por tempo indeterminado. A gente fez um cálculo aqui agora acompanhando a atividade do Vasco desta quinta-feira, Calheiros, amigos do Bom Dia Fox. São 19 jogadores, isso mesmo, 19 jogadores, contando o Martin Silva, que está com a seleção uruguaia, jogadores que estão lesionados, desfalques por cartões em geral e também contando esses jogadores afastados. No total, o Zé Ricardo não pode contar com 19 jogadores. Tanto é que na atividade de hoje, os jogadores titulares, nesse momento, estão fazendo um treinamento com um sub-20, misturando aí numa equipe o sub-20 do Vasco, os titulares da equipe jogando contra o sub-17. Quem sabe aí buscar algumas saídas em relação a esse time que enfrenta o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O time não vence há 2 partidas na competição e vai ter aí desfalque importante, não só no gol, com o Martin Silva seguindo com a seleção uruguaia na Copa do Mundo e o Fernando Miguel jogando entre os titulares, mas lembrando que o Breno e o Riascos foram expulsos contra o Flamengo, né? Os dois expulsos contra o rubro-negro carioca, portanto o Eraso deve entrar na defesa, o Riascos no ataque seria uma opção, mas lembrando também que não vai contar com um jogador importante e o Kelvin deve ser o titular no ataque do Vasco. Isso é muito importante. E os jogadores afastados, a diretoria, como eu disse, deixou claro, estão realmente por tempo indeterminado, não se tem uma data certa ainda e vão começar hoje mesmo, nesta quinta-feira, treinar a parte do grupo. Vão começar hoje a atividade em outro horário, mas por tempo indeterminado, afastados do elenco. Volto com vocês, então, do Bom Dia Fox. Legal, Juliano. Fica aí que a gente vai repercutir aqui com o Fábio. Ô, Fábio, me surpreendeu, hein? Achei que já estava ali... a punição já estava imposta ali, ficaram afastados do jogo lá no Chile. Voltaram antes. Tempo indeterminado, horários alternativos. E não está descartada uma rescisão dos dois, os que não são do clube, né? Está certíssima a diretoria. Está certíssima a diretoria. Quem são os dois que não são do Paulão e Wellington. Paulão e Wellington. O Evander e o Gabriel Félix já ganharam uma bronca. E o Evander tem uma situação, ali onde está o Juliano Lima, sabe de quem é o proprietário desse? É o pai do Evander, Sim. que é o sócio do Wagner Love. Então tem essa questão política para resolver, né? E os dois são do clube, o Evander e o Gabriel, ou seja, ativos, né? Você pode daqui a pouco negociar. O próprio Evander interessou ao São Paulo. O Wellington, por exemplo, ele é visto por alguns integrantes da diretoria, comissão técnica, como um líder negativo. Um cara que faz mal aos jogadores, né, ao grupo em determinadas situações. Então não está nem descartada uma rescisão. Porém, com muito cuidado, porque a lei hoje, para que o torcedor entenda, né, você não pode mandar embora como um CLT comum. Você paga ali, indeniza um mês de aviso prévio, 13º proporcional. Não. Você tem que pagar o restante do contrato. E aí está uma multa altíssima, porque o Wellington tem mais 3 anos de contrato, 2 anos e meio, o Paulão tem mais 1 ano e meio. E aí, como é que você faz esse desencaixe do orçamento se você não tem? É um problema sério. Além disso, a diretoria está tentando trazer um camisa 9. Não teve ainda, essa é a informação, gente, não teve nenhum encontro com o Bruno Paiva, que é o representante do Gilberto. Porque muito torcedor está perguntando, poxa, o Gilberto pediu 500 mil para ir para o Vasco. Para quem que ele pediu? O Vasco ainda não se reuniu com o Bruno Paiva, mas tenta esse encontro e o Gilberto é o nome porque está no mercado. Bom, e se o Gilberto pedir 500 mil também, parei, né? A leitura que eu faço, Calheiros, a gente já falou que eles mandaram mal, eles não pensaram no momento do Vasco, na atitude das redes sociais, mas é nítido que tem algo a mais, porque Lívia,
eu acho que tá pesado, entendeu? Já não jogaram, vão seguir afastado. Pensar em rescisão tem algo a mais, já estavam querendo se livrar, é uma palavra muito forte, mas já não estavam querendo, estão querendo abrir mão já tem um tempo, porque eu não acho que é... Se tem esse diagnóstico aí que o Fábio está trazendo a informação, da liderança negativa, no elenco, tem muitos meninos, muitos ativos, isso não pode ser legal. Isso aí, se confirmar isso, é um motivo plausível, né? Para se tomar uma medida dessa. Mas eu comparo muito esse caso, Fábio. Lembra do Botafogo? Quando o Maurício Assunção dispensou Edilson, que hoje está no Cruzeiro e por pouco não foi para a Copa do Mundo. Emerson Sheik dispensa apresentações, bicampeão da América, e o Júlio César. O Botafogo liberou 4 jogadores, rescindiu com 4 jogadores e caiu para a segunda divisão. O Vasco não tem um elenco recheado. Tem um elenco limitado. Isso também está sendo levado em consideração. E o Juliano pode também confirmar isso. O Zé Ricardo ficou decepcionado. Foi. Porque ele é um cara que defende muito, você falou no início do programa do Márcio Araújo, ele tem as suas convicções, porém, dentro das convicções, o Paulão é uma delas, e o Wellington ganhou muita chance. Vocês fazem isso comigo, quer dizer, é uma traição pessoal, assim, você sente, pô, faz isso não, né, cara? Detalhe, o empresário do Rafael Galhardo, inclusive, entrou em contato com a diretoria para tentar logo botar panos quentes, porque o Rafael Galhardo estava na foto. Mas não postou. Né, exatamente. Ele, Fabrício e o terceiro agora, o Eraso. Os 3 não foram punidos porque não postaram nada. Não provocaram o torcedor. Eles provocaram, efetivamente. Pintou decepção, mas o Zé e o elenco do Vasco, eles falaram em prol desses 4 que foram afastados. Juliano Lima, vamos com os últimos destaques do Vasco, rapidinho pra gente falar sobre o Corinthians. Hoje é dia de Corinthians aqui na Libertadores. Pois é, então em relação ao ataque do Vasco, além do Riascos, que foi expulso contra o Flamengo, tem o Andrés Rios, que levou o 3º cartão amarelo, ou seja, 2 atacantes que o técnico Zé Ricardo não pode contar. Então aquele setor ofensivo do Vasco contra o Bahia deve ter o Caio Monteiro, o Pikachu e o Kelvin jogando mais à frente aí, já que não pode contar com o Riascos nem com o Andrés Rios. E na zaga, o Erley formando a defesa com o Eraso, já que o Paulão aí, né, afastado por tempo indeterminado, e tem o Breno também, que foi expulso contra o Flamengo. Volto com vocês do Bom Dia Fox. Legal, valeu, Juliano Lima, pintando novidade aí no Vasco, só chamar, a gente tá de olho também.